aqui mais uma vez e hoje, para mim, com um momento muito especial. Falar do Hospital Espírita André Luiz é falar de uma grande parte da minha vida. Então, vai ser uma alegria dividir com vocês, falar desse trabalho e da importância de um hospital espírita em saúde mental. Então, só aguardando, lembrando a vocês que nós temos um canal no YouTube, né? Dr. Roberto Lúcio, YouTube é um canal de saúde mental e espiritualidade. E lá nós temos inúmeras palestras, seminários, inúmeros comentários, grande parte das nossas lives, desde o início da pandemia, que nós estamos trazendo para que a gente possa compartilhar com as pessoas. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, acesse o canal, né? Dr. Roberto Lúcio, YouTube. Nós, né, teríamos certamente muitas coisas para oferecer e todas as semanas a gente tem novidade. Hoje mesmo foi publicado uma live sobre felicidade. Então, se você ainda não conhece, acesse, inscreva-se, né? Coloque lá o sininho para notificação toda semana. Isso é importante para que o YouTube reconheça que tem pessoas se interessando por esses temas e que possa aumentar a divulgação desse trabalho. Boa noite aí, Simona Mourão, a MF48, boa noite, Renata Helena, Emival Júnior, Selmita Chances, boa noite. Então, nós vamos falar sobre a importância de um hospital espírita em saúde mental. E para falar desse tema, nós vamos, na maior parte da nossa conversa, citar a nossa experiência com o Hospital Espírita André Luiz. Então, muitas pessoas, né, embora possam estar nos acompanhando há algum tempo, talvez não conheça a nossa história com o hospital. Nós fomos para o hospital em janeiro de 1979, há exatamente 43 anos e 10 meses, né? E fomos para fazer um trabalho como médium, um trabalho voluntário. Eu já estudava medicina, mas tinha muito pouco tempo que eu tinha me ligado ao espiritismo e eu não conhecia, não sabia sobre o Hospital Espírita André Luiz. Então eu fui conhecer o hospital verdadeiramente e ter alguma ideia do que ele era naquele janeiro de 1979. E a partir daí, né, nós fizemos uma parceria com o Dr. Jaider, que já era responsável clínico pelo hospital, né?
E estamos como voluntário até hoje no hospital, embora desvinculado do corpo de assistentes do hospital desde 2020, quando nós nos desligamos da diretoria técnica do hospital e passamos a exercer um cargo vinculado à Faculdade de Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte, como coordenador do internato do curso de medicina, o internato de saúde mental, ligado ao Hospital Espírita André Luiz. Então, é muitos anos de história. Eu não vou contar a minha história, eu vou contar a história do hospital. E contar a história do hospital no sentido de caminhar dentro do tema que a gente se propôs. E que tema é esse? Da importância da existência de um hospital espírita para o tratamento de saúde mental. Hoje, nesse exato momento, se você buscar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, você vai achar muita gente já falando sobre saúde e espiritualidade, e isso é muito bom. Mas, quando esse hospital foi fundado, não havia a menor possibilidade de se dizer sobre uma instituição de saúde que vinculasse uma terapêutica espiritual. Isso não era algo aceito dentro da academia. E o hospital, ele não foi criado ou idealizado por pessoas encarnadas. O hospital, ele foi idealizado e inspirado pela espiritualidade. E essa história, especificamente essa história, ela é muito interessante. O grupo da Fraternidade, que era uma instituição que vinha crescendo dentro do movimento espírita nacional e que tinha um compromisso de criar instituições de assistência e um ideal de criar uma cidade que fosse uma cidade orientada, pelos ideais espíritas. Ele tinha em Belo Horizonte o seu grande centro, e essas atividades estavam vinculadas ao Grupo Sheila, ou Centro Espírita Oriente. E nesse grupo havia inúmeros trabalhadores e eles começaram a realizar um trabalho de materialização. Então, eram médiuns, um grupo de estudiosos que se reuniam em que os espíritos se materializavam. Nesse trabalho, um certo dia, um amigo espiritual trouxe a sugestão do grupo, Era como se fosse alguém que estivesse falando, como eu estou falando aqui, que as pessoas viam e escutavam, propondo que seria importante se criar um hospital espírita para tratar das pessoas
principalmente das pessoas carentes, dentro da região de Belo Horizonte, que tinham quadros obsessivos e que precisavam de uma terapêutica espiritual para auxiliar a melhora dos seus quadros de transtornos psiquiátricos. Esse grupo, um grupo de idealistas, em 25 de dezembro de 1949, então vocês veem que é muito pouco depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, esse grupo de idealistas, então, fundou o Hospital Espírita André Luiz, na ata, no papel, né, na busca de poder comprar um terreno, construir, estruturar todas as coisas para que esse hospital pudesse funcionar. Acontece, né, que as condições financeiras, né, a abertura para a aceitação e ajuda de um trabalho advindo do movimento espírita enfrentava inúmeras dificuldades. O hospital contou com o grupo da fraternidade, melhor dizendo, ele contou com a ajuda não só de espíritas que foram aderindo e ajudando esse trabalho, mas de dois grupos que se fizeram muito importantes para a manutenção da obra e da construção de todo o trabalho. Foram extremamente importantes. Eram os maçons e a comunidade judaica de Belo Horizonte. Dentro daquilo que a gente pôde estudar e buscar entender, né, e quem não tem ideia, esse é um dos livros, né, nós tivemos um outro livro que a gente escreveu quando o hospital fez 30 anos, 30 anos de trabalho, né? Não é de fundação, desculpa aí. E esse é o outro livro que nós escrevemos junto com a companheira Lucrécia Rodrigues do Vale, como homenagem ao Hospital 50 anos, Hospital Espírita André Luiz, da revelação espiritual à prática clínica. Então, essa não é uma obra que foi vendida, né? Ela foi distribuída às pessoas que estavam vinculadas à instituição, os profissionais, os voluntários, a comunidade que ajuda, as parcerias do hospital, todas receberam um volume desse livro. E o hospital, então, ele gastou para ser inaugurado 18 anos. Então foi a 18 de outubro de 1969 que nós tivemos, de 67, me perdoem as datas, estou controlando as emoções para falar de um tema que me encanta muito, né? Então, nessa data, o hospital foi inaugurado. E inaugurado, né, com
com uma estrutura menor do que ele tem hoje, mas ele, na época, ele possuía um terreno muito maior do que é o atual. Parte do terreno foi doado a outras instituições espíritas. Perto do hospital tem 2 instituições que atendem crianças da comunidade. O hospital fica muito perto e vinculado a uma comunidade de Belo Horizonte, que é a comunidade Ventosa. E o hospital, né, ele também doou terreno para que fossem feitas escolas pelo Estado para atender essa comunidade. Então, ele reduziu o terreno e aumentou a sua estrutura. E na inauguração do hospital, tiveram presentes pessoas muito importantes da política de Minas Gerais, porque um dos grandes colaboradores e fundadores do hospital, ele foi assessor, do Salgado Filho do Milton Campos, que foi ministro do Juscelino Kubitschek. E várias pessoas estiveram vinculadas. O hospital, então, pôde abrir as suas portas e, naquele momento, todo o seu trabalho era ligado ou à filantropia ou ao antigo INPS, e ao Instituto da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi acrescendo parcerias com outras instituições, e o hospital, já naquele momento, ele foi buscar inúmeros profissionais, psiquiatras, médicos, anestesistas, médicos clínicos, anestesistas, pessoal da psicologia, da terapia ocupacional, que era, de alguma forma, referência na atividade de saúde mental. Isso foi muito importante, para uma estruturação do ponto de vista técnico, do ponto de vista do atendimento na área da farmacologia, da psicoterapia, com trabalhos de grupos operativos, de psicoterapia breve, de arte-terapia e terapia ocupacional, todo um trabalho envolvendo uma equipe. Mas o hospital, que tinha um propósito, que era de fazer essa vinculação da terapêutica espiritual com a terapêutica convencional, começou a enfrentar embates com o corpo técnico do hospital, que passou a questionar, porque isso era uma realidade, dizendo que não havia nenhuma prova científica que esses tratamentos pudessem ajudar, que pudessem facilitar as coisas. E o hospital, em menos de uma década, ele teve que fazer uma reestruturação clínica do hospital. E, para isso, a diretoria que ali estava
convidou, né, um psiquiatra que tinha há pouco tempo se formado em psiquiatria, mas que era conhecido por eles, principalmente pelo trabalho que ele realizava dentro do movimento espírita. Então, o Dr. Jaider foi levado para o hospital para participar do corpo clínico e eu reorganizar esse corpo clínico junto com o Dr. Celso, que era o diretor técnico nesse momento, o diretor médico do hospital. E nesse contexto, ele foi levando pessoas ou que tinham uma formação pessoal doutrinária ou que tinham uma aceitação pelo trabalho doutrinário espírita e que não iria criar essas dificuldades dentro do hospital. Então nós vemos, né, que hoje que a gente fala da importância da espiritualidade, né, as pessoas vinculadas ao reducionismo materialista criando inúmeras dificuldades para se fazer esse trabalho que já naquele momento, em 49, era algo inusitado, né, de se pensar e que, aos poucos, né, isso foi sendo construído na instituição. Né? Sempre houve a presença da terapêutica espírita dentro da instituição. O hospital sempre foi procurado porque ele tinha duas características que eram marcantes: é um trabalho humanizado de qualidade e a assistência espiritual que as pessoas, né, leigas queriam que fosse oferecida aos seus pacientes. Então, nós vemos, né, que uma instituição como essa, né, ela foi enfrentando os próprios embates de todo o momento, de toda a história real da psiquiatria, e ela foi buscando oferecer sempre um tratamento diferente, né? Nós vemos aí depois denúncias enormes de maltrato, de desumanização do tratamento, né? Eu posso testemunhar com a minha vida dentro do hospital. Nesses 43 anos, o hospital sempre pautou-se na preocupação de um tratamento humanizado, muito antes disso ser oferecido pelos hospitais públicos, pelas instituições do Estado. Nós vemos aí na reforma as denúncias dos grandes hospitais mantidos pelo Estado e a condição que os pacientes ficavam ali dentro. Isso nunca aconteceu dentro do hospital. E nessa reestruturação houve uma grande preocupação de que o trabalho técnico não se perdesse, mas que o trabalho da terapêutica espiritual passasse a ser reconhecido como um tratamento complementar, né, dentro da instituição. Então, o hospital, na sua estrutura, nunca quis
que o tratamento dentro da instituição fosse alternativo, oferecesse só o tratamento espiritual. Nós sabemos que tem instituições de saúde mental vinculadas ao espiritismo no Brasil que se propuseram a isso. O hospital não se propôs a esse lugar, a esse contexto, né? O hospital, ele sempre pautou-se em oferecer, né, um tratamento psiquiátrico ou um tratamento, hoje, num termo mais adequado, em saúde mental, referenciado pelas maiores instituições em saúde mental do mundo, que fosse associado à terapêutica complementar espírita. E isso, para ser montado, foi muito difícil. E eu diria com clareza que é ainda um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque o respeito à visão e à postura do profissional, isso faz parte de uma ética de contrato de trabalho dentro da área de saúde. Então, nós não podemos obrigar nenhum profissional a aderir a essa visão dessa integração. Não é ser espírita, mas aderir adequadamente a essa visão, porque isso iria ferir os direitos de liberdade de um cidadão. E a formação acadêmica, ela continua reducionista, materialista. Então, nós vemos essa grande dificuldade. Um outro grande desafio, né, que um hospital desse nos oferece a oportunidade de aprender, é de como nos utilizarmos dessa terapêutica. Uma das coisas mais importantes da minha vida profissional foi aprender, através do estudo, da reflexão e da prática, o que indicar e como indicar as coisas dentro de um tratamento. Não é só a terapêutica espiritual. É como fazer uma receita de um medicamento. Como falar de uma psicoterapia. Como propor um tratamento psicoterápico familiar. Como dizer para as pessoas da importância da fé que elas têm e que elas podem se utilizar das suas crenças e das suas práticas como recurso para o tratamento no seu dia a dia. As lutas e os desafios dos conceitos sempre foi muito grande, né? E as diretorias pelas quais eu passei sempre primaram em respeitar o trabalho técnico, buscando que esse trabalho técnico fosse humanizado e que a terapêutica que o hospital oferecia para quem quisesse, né, porque ninguém é obrigado dentro da instituição fazer um tratamento espiritual,
esse trabalho, essa forma de lidar, ela sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Na medida que esse grupo, liderado pelo Dr. Jaime, foi desenvolvendo uma tarefa, tanto no campo médico, psicológico, da terapia ocupacional, do serviço social e do departamento de assistência espiritual, pouco tempo depois foi elaborado por uma equipe de profissionais do hospital o tratamento biopsíquico socioespiritual, que integrava todas essas terapêuticas, que buscava, que oferecia aos pacientes um tratamento medicamentoso, uma assistência terapêutica, mas também um trabalho espiritual com voluntários que foram cada vez mais se preparando para fazer uma atividade no campo da espiritualidade voltada para a saúde mental. Talvez, pode ser que outros companheiros tenham uma visão diferente. Na minha observação, nesse meu acompanhamento de todos esses anos dessa tarefa, eu diria que a atividade que mais cresceu e se estruturou, que verdadeiramente foi se especializando, foi a atividade dos voluntários do hospital. Sem desfazer do trabalho técnico, do qual muito tempo eu fui um dos responsáveis. E por que eu falo dessa forma? Por que eu vejo dessa forma? É que nós saímos do modelo de trabalho dentro de um centro espírita para criar um modelo de um departamento de assistência espiritual focada em saúde mental. Ou seja, quem trabalha nas equipes de atendimento em saúde mental da instituição é treinado constantemente, ele tem uma educação continuada, como se pede para os médicos, enfermeiros, psicólogos e todos os tipos de terapeutas e profissionais, eles têm uma educação continuada. Eles têm novos cursos, aprimoramento da tarefa, reavaliação do que é feito, melhora do que é realizado. E não realizado semelhantemente ao que acontece no centro espírita, não porque haja algum problema no trabalho que é realizado na casa espírita. É porque a clientela do hospital, ela é diferenciada da população
que vai a um centro espírita frequentar porque é adeso ao espiritismo ou porque está buscando simplesmente uma ajuda. Para explicar facilmente, para a gente só entender isso nesse momento, por exemplo, né, numa casa espírita, uma reunião pública, ela dura entre 50 minutos e, às vezes, em algumas casas, até 1h30. Uma reunião para os pacientes dentro do hospital, ela não deve durar mais do que 20 minutos. Porque o portador de transtorno mental, ele não dá conta de acompanhar uma atividade nesse contexto. Ou por causa da medicação que ele toma, ou pelo próprio quadro psíquico que ele apresenta. Depois, a casa espírita vai ensinar ou vai falar de espiritismo. Vai apresentar os princípios básicos da doutrina espírita. Como a nossa clientela, né, os pacientes, esses parceiros que o hospital tem, eles, na grande maioria, são católicos ou evangélicos, essas reuniões de 20 minutos, elas falam de um tema que a pessoa vai poder ouvir e, mais do que isso, essa pessoa não vai se sentir incomodada com esse contexto. Então, nessa abordagem, nessa visão, a gente trabalha no hospital com os tópicos da moral do Cristo. Então, o que é falado para os pacientes é sobre amor, paciência, tolerância, resignação, valorização da vida, o valor da família, gratidão, a importância do trabalho, a importância da renovação da vida da criatura. São instrumentos que poderíamos dizer que são universais, que não cabem nenhum tipo de discussão. Então, muitas vezes, eu ouvi pacientes evangélicos, principalmente, dizerem para a gente: doutor, o pastor na minha igreja disse que vocês eram pessoas do demônio. Mas eu tenho ido às reuniões, porque eu quis ir às reuniões, e eu só ouço falar de Jesus e da moral de Jesus. E isso não é um jogo comercial. Isso é uma preocupação do hospital em respeitar as crenças das pessoas. E entender, né, e o hospital já entendia isso, e hoje a gente vê o tanto que isso é importante, que o problema não é a religião, o rótulo que a pessoa traz. O que leva à melhora das pessoas é a religiosidade ou a espiritualidade. É a prática das suas crenças ou a vivência ética no seu dia a dia. Nesse contexto, nesse sentido, né, a gente teve sempre essa preocupação. Então, os temas, eles são estudados pelas equipes.
há todo um cuidado de não ter que falar sobre temas polêmicos como reencarnação, mediunidade, manifestação dos espíritos. Não, isso não é necessário. Os pacientes, né, eles são recebidos, eles têm um atendimento fraterno. Esse trabalho, como outros trabalhos, tiveram um interregno muito grande por causa da pandemia, porque a grande maioria dos voluntários do hospital tinham mais de 60 anos. Muitos deles com algumas comorbidades. Então, anteriormente à pandemia, todos os pacientes que as famílias consentiam com o tratamento e o paciente também aderia ao tratamento, todos os dois tinham que assinar e ainda tem que assinar um consentimento pedindo a assistência espiritual. Todos eles tinham um atendimento chamado atendimento fraterno, onde uma dupla de voluntários sentava-se com o paciente para ouvi-lo, para recebê-lo, para apresentá-lo ao hospital, e o hospital ser apresentado a ele, para dizer do que a gente poderia oferecer no campo da assistência espiritual e explicar como que essas coisas eram feitas, principalmente dizendo e tranquilizando a eles que eles não participariam de nenhuma atividade que tivesse manifestação de espírito, nada disso. Eles não teriam nenhum contato com esse tipo de prática no hospital. Não porque ela não exista, porque ela não é feita para a assistência dos pacientes. O trabalho mediúnico é um trabalho sério dentro da instituição. Ele não é um espetáculo para quem não conhece assistir. Ele é uma atividade de atendimento para as pessoas. Então, eles recebiam todo tipo de informação e ainda se oferecia, se fosse preciso, que eles poderiam voltar para esclarecer o que fosse necessário. E algumas vezes eles eram e são convocados pelo departamento a procurar os pacientes para orientá-los sobre determinadas necessidades dos tratamentos que eles têm. Informações que vêm do trabalho mediúnico, da discussão dos casos da equipe espiritual e que são passados para os pacientes ou quando eles não têm condições de receber para os seus familiares. Ainda, dentro dessa visão, olha que esse atendimento ele é extremamente cuidadoso. Nenhum dos atendentes poderá, em algum momento, questionar ou estimular os pacientes a abandonarem a terapêutica que eles recebem dentro do hospital, ficando só com a terapêutica espiritual. E algumas vezes que pessoas que estavam no voluntariado teimaram em fazer alguma coisa dessa, elas foram afastadas da tarefa, porque esse não é o objetivo do hospital. Se a pessoa
vai para o hospital e é espírita ou quer estudar espiritismo, ela pode até ter oportunidade de estudar o espiritismo, né? Mas nenhum paciente precisa participar de algumas reuniões, que são poucas, e que falam da doutrina espírita. O hospital, ele oferece a terapêutica do passe, que é a menina dos olhos dos pacientes. Eles às vezes não querem ir para a reunião de estudo, né? Como acontece na realidade, no dia a dia das pessoas. As pessoas às vezes chegam na casa espírita no final só para tomar passe, não frequentam uma reunião, né? Tem muita gente que só busca o momento do culto de qualquer religião em que haja essa manifestação do maravilhoso para eles, né? Eles querem um milagre, eles não querem um processo de mudança. Esse é um grande desafio. Então, o hospital oferece o trabalho do passe, o atendente fraterno fala o que é, explica, que é semelhante, e o é, né? A imposição das mãos que é feita pelos evangélicos, que é feita pelos sacerdotes católicos, né? Há uma terapêutica que é muito semelhante ao que é oferecido na Seikno Rei, né? No Reiki, né? Nas tradições budistas, hinduístas. Ele é explicado sobre essa terapêutica. O hospital, então, ele tem uma gama de tratamentos espirituais. Reuniões de desobsessão para os pacientes, das quais eles não têm acesso a informações, porque nós não estamos lá para movimentar isso para as pessoas, né? Que elas fiquem interessadas no espiritismo por causa do fenômeno. O hospital tem reuniões mediúnicas de orientação. Quando os casos são difíceis, eles são levados para um grupo. Nesse grupo, depois da orientação, a equipe de colaboradores discute os casos, montam estruturas de trabalho. Nessa dinâmica de crescer, de evoluir o trabalho, o hospital criou uma dinâmica de um trabalho de passes, que se chama passes específicos, aonde, se buscando evidências doutrinárias e os resultados que se alcançam no hospital, se estruturou equipes para atender individualmente casos que precisam desse tipo de ajuda. O hospital tem uma sustentação de oração, de voluntários que vão e que oram nos setores, oram em determinados momentos para que a vibração do hospital se mantenha, né? E inúmeras outras tarefas, todas elas trabalhadas no sentido da assistência em saúde mental. Então, os voluntários, eles não são formados em medicina, psicologia, enfermagem, não. Alguns até são médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. Mas os voluntários, eles estão ali para oferecer uma terapêutica espiritual que respeite as crenças dos pacientes e que eles possam sair dali e utilizar aquilo que eles acreditam no dia a dia para ajudar o tratamento médico e psicológico que eles recebem. Então, a instituição como um todo, ela é voltada o tempo todo para fazer um trabalho especializado
em saúde mental. Então, todas as tarefas que ali são construídas, elas são construídas e orientadas dentro dessa perspectiva, né? E isso é feito com a assistência da direção técnica, isso é feito com a assistência e discussão com as equipes terapêuticas do hospital. Isso é feito pela coordenação do próprio departamento. O departamento tem um diretor, né? E ele tem um coordenador. E um desses que coordenam, que é um funcionário, porque o hospital precisa que seja isso, é um psicólogo, porque precisa ser um profissional de saúde para ter acesso ao prontuário médico dos pacientes. Então, nenhum voluntário tem acesso ao prontuário médico dos pacientes internados no hospital. Eles têm acesso ao prontuário espiritual, porque o departamento ele constrói para cada paciente que é internado um prontuário onde as ações desses pacientes são anotadas, se eles participam do passe, se eles participam da reunião de estudo do Evangelho, se eles foram para a desobsessão, para a orientação mediúnica, se eles tiveram atendimento fraterno. Tudo isso é anotado para que haja toda uma informação sobre os casos dos pacientes. Então, isso é fundamental para essa terapêutica. Mais do que isso, né, a gente vê no trabalho que se organiza nesse sentido, e quem trabalha em instituições psiquiátricas e outras instituições psiquiátricas que não têm uma atividade espiritual intensa dessa, ou não tem nenhuma atividade espiritual, quando chegam no hospital, se assustam com o ambiente do hospital. Primeiro, as pessoas se encantam com o ambiente físico do hospital. É um hospital realmente com uma estrutura física bonita, tem pátios grandes para os pacientes masculinos e femininos ficarem, né? O hospital é rodeado de árvores, uma arborização grande, né? E lá dentro, né, raramente você vê um paciente gritando o tempo todo, agitado o tempo todo, e não é porque ele está sedado. Às vezes, quando preciso, é porque o ambiente, ele é um ambiente diferente. Nós medicamos para sedar pacientes no hospital um número menor do que normalmente outras instituições que são hospitalares, né, que fazem parte, né, dessa atenção terciária de saúde mental, utilizam. Muitas vezes o paciente está começando a agitar e se busca a assistência de um voluntário que esteja presente no hospital, que vai conversar com ele, vai envolvê-lo numa outra conversa, vai buscar, quando possível, que ele faça uma oração dentro do que ele acredita, dentro do que ele busca. Ou seja, a gente vai utilizando de toda essa temática para um tratamento mais tranquilo e mais adequado. Não é
à toa nesse contexto, né, que nós vemos, né, o hospital, ele convive com uma situação, né, diferenciada. Então, o hospital é o único hospital espírita no Brasil que não é integrado ao sistema SUS. Por que isso? Porque o hospital não quer atender as pessoas da população? Não. Porque o hospital acha que eles não devem ser atendidos? Também não. É por um problema real da política de saúde, né? Que o investimento do Ministério da Saúde nas instituições filantrópicas e nas Santas Casas de Misericórdia, eu costumo dizer, né, que o sistema SUS, né, vendo o dinheiro do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência, antigamente, todo esse contexto, ele quer um serviço 5 estrelas e ele paga por um serviço de 1 estrela. Então, as exigências nesse campo, elas impossibilitam, elas inviabilizam um trabalho de qualidade dentro da instituição. A grande maioria das Santas Casas do Brasil estão sempre em regime de pré ou falência, precisando passar o prato, né, para recolher moedas. As instituições filantrópicas não são diferentes. Depois, na década de 80, o hospital enfrentou um problema muito sério. Muitos dos profissionais que trabalhavam na auditoria do serviço previdenciário na época, eles eram donos, sócios, né, médicos de outras instituições psiquiátricas. E, naquele momento, havia uma centralização para encaminhamento de pacientes psiquiátricos numa instituição do governo estadual, que era o hospital, desculpe, falhou agora mesmo vou lembrar o nome, e esse hospital, né, que ele hoje já não trabalha mais com saúde mental, ele é que direcionava os pacientes. Chama-se Galba Veloso. Eu não brigo mais com a memória, né? Gente, depois de uma idade, eu descobri que brigar com a memória é afastar a informação mais tempo. Então, o Hospital Galba Veloso, de cada 10 pacientes que eles recebiam, isso quem falava com a gente eram os profissionais que trabalhavam lá, no mínimo 8 a 9 pacientes queriam ir para o Hospital André Luiz. E isso começou a criar um incômodo nesses profissionais, outros, e eles começaram a criar problemas com o hospital pelo tratamento espiritual que a gente oferecia. Questionando a validade científica, técnica, que aquilo não podia, que aquilo era proselitismo, que a prática do pessoal era charlatanismo, todo esse contexto. Então, para evitar toda essa situação, o hospital, né, nesse sentido,
ele se desvinculou. E eu diria, acompanhando toda essa história, foi a melhor coisa, porque 6 meses depois que tínhamos desvinculado, foi a primeira vez que nós ficamos em azul dentro do hospital. Porque o governo demorava de 120 a 180 dias para pagar o Hospital André Luiz. Então era bastante complexa essa situação. Então, a gente não tem essa vinculação. Nossa filantropia segue as regras da filantropia do Serviço Federal, né? O hospital é obrigado a fazer 20% da sua renda bruta em filantropia e o faz, e tem que provar isso, comprovar isso todos os anos. O hospital, então, ele se desvinculou do sistema SUS, foi crescendo o número de planos de saúde que foram buscando parceria na instituição. A grande maioria dos pacientes hoje do hospital são vinculados aos planos de saúde. O hospital tem alguns pacientes particulares e tem o serviço de filantropia, mas o maior serviço de filantropia que o Instituto Assistencial Espírita André Luiz, que agrega o hospital, agrega o CETAS, que é o Centro de Terapêutica e Assistência Social, que atende dependentes químicos e que agrega a moradia assistida André Luiz, que tem alguns moradores egressos que não conseguiram sair de uma vida hospitalar completamente, ele direciona essa renda em filantropia principalmente para os dependentes químicos, que é um grande problema social do Brasil e que o hospital acredita que deva direcionar toda essa tarefa para essa situação. Né? Nós tínhamos antes da pandemia, eu não sei como está isso, porque tem pouco tempo que está se voltando, eu já não estou mais na direção do hospital desde 2020. Nós tínhamos, daquela época, né, até março de 2020, a maior relação de número de voluntários espíritas com pacientes dentro de um hospital espírita no Brasil. Então, a gente tinha internado aproximadamente 130, 150 pacientes e nós tínhamos mais de 350 voluntários trabalhando na instituição de segunda a segunda em várias tarefas dentro do trabalho. Né? Um outro diferencial que nós falamos, que é a assistência espírita especialmente dirigida aos transtornos mentais, e nós, né, somos referência de trabalho para diversos planos de saúde em Minas Gerais. Somos referência num trabalho que constrói-se muita polêmica, não vou falar dele aqui, inclusive eu tenho lá no canal de saúde mental falando sobre eletroconvulsoterapia. O hospital é referência desse trabalho, o trabalho de eletroconvulsoterapia do Estado foi baseado na terapêutica, no trabalho humanizado. O hospital tem um centro moderno de atendimento, de amparo aos pacientes, para que esse trabalho seja feito com a maior dignidade possível. Sempre buscamos, só aprimoramos esse contexto, né? E o hospital é uma referência nesse trabalho associado dentro do movimento espírita. Nós temos vários outros hospitais que também fazem esse trabalho de referência, né? Mas a atividade realizada pelo Departamento de Assistência Espiritual no hospital, ela é bastante diferenciada de muito que acontece em algumas instituições. Muitas vezes o trabalho é como se fosse um centro espírita dentro da instituição, né? E a gente
buscou transformar a nossa tarefa num departamento de assistência espiritual especializado em saúde mental e espiritualidade. Então, isso faz, né, com que a gente tenha os resultados que várias vezes eu escutei e vários colegas e muita gente pode testemunhar. Né? De pessoas dizem assim, olha, depois eu vim cá trazer esse meu primo porque há muitos anos atrás eu trouxe outro parente, ele já tinha passado por vários hospitais, ele já tinha feito vários tratamentos. E depois que ele recebeu assistência aqui, ele nunca mais precisou ser internado, ele voltou a ter uma vida quase normal, ele hoje toma pouco remédio, nenhum remédio, ele buscou a adesão a uma religião e se encaminhou na vida. Várias vezes os plantonistas nos relatavam dentro do hospital que eles achavam muito interessante porque o paciente chegava para a entrevista com o médico no plantão tranquilo e as famílias viravam e falavam assim, eu não sei explicar, doutor. Ele estava quebrando a ambulância, ele estava quebrando o carro. A hora que nós passamos o portão do hospital para cá, foi como se jogasse água na fogueira. A gente recebia e ainda recebe, o hospital é aberto a isso, a profissionais da área de saúde, não só da área de saúde mental, de vários países, vindo dos Estados Unidos, vindo da Europa, que chegavam na instituição e falavam da diferença da estrutura do trabalho, de como os pacientes ficavam soltos no pátio, tranquilo, cantando, tendo música, fazendo atividade de dança, de educação física, numa procura de que a coisa, do ambiente mais tranquilo possível, que muitas vezes eles não conseguiam ver e que muitos hospitais os pacientes estavam o tempo todo sedados. Isso eu ouvi inúmeras vezes nas minhas viagens, falando em diversos países da Europa e nos Estados Unidos e na América Central, de pessoas dizendo que quando a gente falava do hospital, eles, às vezes da área médica, diziam, aqui nós não temos nenhuma instituição que oferece esse tipo de trabalho. Hoje já é muito diferente. Depois da década de 70 e mais se aproximando no final do século passado e no início do século, houve uma mudança muito grande. Por quê? Porque nessa busca de dados para ver o valor, o que um adoecimento pode fazer com a vida, com a qualidade de vida das pessoas, que isso foi o que fez uma mudança da valorização da própria saúde mental dentro da Organização Mundial de Saúde, dentro das políticas dos ministérios de saúde no mundo, também foi visto essa evidência por vários trabalhos que são cada vez mais publicados. Se vocês procurarem uma plataforma de trabalhos científicos, e essa plataforma, vocês colocarem lá saúde e religião,
colocar em oração, colocar em espiritualidade, vocês vão encontrar mais de 15 mil artigos nos últimos 30 anos publicados sobre o assunto. Então, cada vez mais tem essa evidência que a espiritualidade auxilia a reduzir o tempo de internação, o tempo de tratamento, a melhora do indivíduo, que o indivíduo saia com melhor qualidade, né? E isso é fundamental. Então, hoje, a gente fala com tranquilidade, né? Sem nenhum bairrismo, né? Porque na verdade, o Hospital Espírita André Luiz, a menina dos meus olhos, como alguém diria, né? Eu não estou mais vinculado à direção, à assistência, faço um trabalho muito próximo a alguns diretores pela necessidade da tarefa, que são amigos, são companheiros, são pessoas que são referências para mim, né? E procuro auxiliar o máximo naquilo que eu posso oferecer ao hospital como voluntário, né? E acho que essa homenagem ao hospital, né, ela é muito pequena. A minha fala é muito pobre, porque tem muita coisa mais. A minha vivência, o que eu pude ver, o que eu pude sentir, o que eu pude ver as pessoas mudarem, né? Pessoas com quadros graves, que tinham 6, 7 internações por ano, que têm 10, 12, 15 anos, que nunca mais se internaram depois que passaram pelo hospital, que fazem uma busca de uma espiritualidade na vida, que procuram uma assistência espiritual, seja na igreja, seja num templo, seja num centro espírita, num terreiro de umbanda, num templo budista. Para nós, não nos importa onde as pessoas encontram a paz. O Deus é único, né? Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nessa fraternidade, que ninguém é melhor do que o outro, que nós não somos donos da verdade, né? Nós somos pessoas que temos um ponto de vista, uma maneira de ver, né? E uma maneira onde nós procuramos vivenciar todo esse contexto, né? Então, eu não tenho como falar dessa riqueza, né? Só dizer do tanto que eu pude aprender com pessoas, né? Vários irmãos que me ensinaram muito, né? Na figura especial e ímpar do Dr. Jaider, o que eu pude aprender com os maiores professores que eu tive, que são os meus pacientes. E mais do que isso, o que eu pude aprender, porque muita gente, né, nos acompanha, gosta muito do que nós falamos. Grande parte dessas reflexões que eu compartilho com vocês, elas não são minhas. Eu aprendi com os amigos espirituais. Eu aprendi com um grupo de entidades que direcionam o grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, que foi criado dentro do hospital, que direcionam a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que foi criada dentro do hospital, né? Grupo e instituição que respeitam o hospital como a casa-mãe desse trabalho. Então, nós não temos como dizer, né? Eu construí minha família, minha vida, as coisas que eu tenho, materiais que não são muitas, porque não é essa a minha preocupação, né?
eu tenho buscado a tentar aprender que quanto mais a gente tem, mais a gente é escravo do que tem, e tentar aprender, ter saúde, ter paz, ter alegria. Isso tudo é um aprendizado que eu recebi nesse hospital. E eu tenho certeza, né, que a única diferença entre eu e os pacientes do hospital é que eu me propus fazer um trabalho em que eu pudesse me tratar. E que essa minha proposta, por alguma forma, talvez pela misericórdia divina, foi aceita. E eu tenho, até hoje, buscado aprender com todos esses pacientes. Não só os encarnados, mas como os desencarnados. As reuniões mediúnicas do hospital nos ensinam o quanto a dor vige, não só do lado de cá, como do lado de lá. Então, eram essas as nossas experiências, né? Nós vamos ver aqui que algumas pessoas fizeram algumas colocações, não sei se tem alguma pergunta. Eu queria responder algumas pessoas, né? Se nós temos aqui perguntas, vamos ver lá. A Margarete fala assim, já era a pedra fundamental da abordagem do ser integral, não é? Eu acho que sim, né? O hospital, ele precede muito esse trabalho de integração que a gente vê hoje, né? Além da educação continuada, a Margarete fala, acho que os trabalhadores deste hospital são também muito iluminados. A gente do hospital busca aprender alguma coisa, né? A gente mostra para cada trabalhador, principalmente do departamento, que todos eles são terapeutas e que eles precisam oferecer o melhor e que, antes de tudo, a gente é terapeuta de nós mesmos, né? A Cleonice lembrou aqui uma fala do irmão Raul Teixeira, que diz que doutrina espírita é para quem aguenta, né? E a gente está tentando buscar muitas pessoas elogiando o trabalho, né? Que a gente está apresentando. Estamos vendo aqui a colocação da Dolores, que maravilha, estou emocionado com os esclarecimentos que eu não tinha conhecimento, Deus abençoe, né? Um beijão para Dolores, uma outra mãe do coração que eu ganhei aí no movimento espírita. A Cacau colocou aqui que o sobrinho dela foi internado hoje na instituição. Eu espero que ele possa ter o atendimento e a coisa, né? A Adriana colocou aqui que é necessário a eles um atendimento 5 estrelas, mas é ofertado pela saúde pública um atendimento 1 estrela, né? Infelizmente, a saúde pública é um problema do país e a saúde mental muito mais. Das 20 doenças que mais impactam na saúde das pessoas, mais da metade são doenças de saúde mental, e o orçamento da área de saúde mental do Ministério da Saúde, né, e ainda houve cortes do governo nessa área, é ínfimo, né, é ínfimo. Quando as pessoas criticam o CERSANS, criticam a assistência de nível primário e secundário em saúde mental, na verdade ela não funciona como deveria funcionar, porque os aportes para essa área, um número suficiente de terapeutas para atender essas pessoas, a gente não tem, né? Então isso é um grande problema e a gente precisa pensar nisso. Inclusive é momento da gente pensar nessa situação, né? Vamos aqui falando, Paulinho, esse grande amigo, obrigado aí, o professor por sua conta, meu querido, né?
a Margarete falando aí que pôde conhecer, são falas. Muito obrigado aí pelas falas de algumas pessoas, pelo carinho de todo mundo. Nós estamos, então, encerrando o nosso trabalho. Lembrando que essa live fica no Instagram, está gravada, mas ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube. Se você não conhece, Dr. Roberto Lúcio no YouTube, é um canal de saúde mental e espiritualidade. Vá, se inscreva, isso é importante para que as pessoas possam conhecer os trabalhos de saúde mental. O YouTube tem que reconhecer que esses temas, eles são relevantes para as pessoas. Então, quando as pessoas se inscrevem, quando as pessoas curtem esses trabalhos, eles abrem esse espaço. E lá nós temos a notificação do sininho, todas as semanas nós temos uma novidade. Hoje mesmo já foi publicado um trabalho sobre felicidade, né? Nós, então, publicamos aí toda semana alguma coisa nesse sentido. Se gostaram, repostem para outros amigos a nossa live gravada no Instagram. Um beijo no coração, boa semana para todo mundo, bom dia das crianças amanhã. Nós temos uma postagem muito bonitinha, muito tocante para falar sobre as crianças amanhã. Vejam a gente lá no Instagram. Cumprimentar desde já os professores, né? E lembrar para quem tiver interesse que a semana que vem o hospital tem uma semana de psiquiatria e espiritismo que comemora a semana, o trabalho do hospital, né? Esse trabalho a gente, né, participou da criação dele em 82 e ele existe, né, até hoje, toda semana, e nós vamos ter pessoas, oradores de renome no movimento espírita, na área de saúde espírita, durante toda a semana. O juiz, né, o Haroldo, vai falar para a gente na segunda-feira, na terça-feira vai falar a doutora Irvênia, que é veterinária, que participa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é uma especialista em neuroanatomia animal, referência no mundo. Na quarta-feira é o doutor Andrei Moreira que vai estar falando. Na quinta-feira, me perdoe, falhou o nome da companheira do movimento espírita, depois eu vou publicar a programação. E na sexta-feira, para encerrar, o doutor Jaide Rodrigues de Paula vai estar falando. As reuniões de segunda, quarta e sextas podem ser presenciais ou online, e as reuniões de terça e quinta serão apenas online. Mas podem ir no site do hospital e vocês vão ter todas essas informações. Mas nós vamos divulgar todo esse trabalho, porque é um trabalho muito importante para todo mundo. Até terça-feira, com mais uma conversa sobre saúde mental e espiritualidade. Fiquem com Deus.